E o Supremo Tribunal Federal julga se Eduardo Bolsonaro deverá ser condenado pelo crime de coação no curso do processo. A acusação da PGR é de que o ex-deputado teria atuado nos Estados Unidos para tentar pressionar autoridades brasileiras e conseguir sanções internacionais contra ministros do Supremo, com o objetivo de influenciar o julgamento da ação penal que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. A PGR, comandada por Paulo Gonet, defende a condenação e afirma que as ações de Eduardo foram uma tentativa de criar um ambiente de pressão e intimidação contra o judiciário. A defesa de Eduardo Bolsonaro é feita pela Defensoria Pública da União, que alega que ele não tem poder para impor sanções a outros países e que suas declarações estariam protegidas pela liberdade de expressão e pelo exercício da atividade política. O caso é julgado pela primeira turma do Supremo, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Não, Luiz Fux foi para a segunda turma, então não temos mais Luiz Fux. O julgamento pode resultar na condenação ou absolvição de Eduardo Bolsonaro. A gente continua nesse assunto, produção? Me contem. Então, vamos lá. Deixa eu conversar com o Felipe um pouquinho sobre isso. Já aproveito para dar bom dia. Felipe, muito bom dia. Falamos ontem sobre esse julgamento. Acontece hoje, então, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Primeira turma do STF que está com um integrante a menos. Inclusive, a Defensoria Pública da União, que é quem faz a defesa do Eduardo Bolsonaro, pediu que o julgamento fosse adiado até que a primeira turma tivesse todos os seus integrantes. Não sabemos quando isso vai acontecer e o Supremo Tribunal Federal entendeu que não é uma premissa, não há essa necessidade de ter todos os integrantes para continuar o julgamento. Fato é que a única pessoa, o único ministro que poderia divergir desse assunto é o ministro Luiz Fux, que acabou mudando de turma. Ele pediu para mudar de turma, o pedido foi concedido, então tem uma vaga aberta na primeira turma do STF. Dito isso, o que a gente pode concluir é que esse julgamento contra Eduardo Bolsonaro deve ter a maioria dos votos, ou um julgamento unânime, de acordo, favorável, seguindo o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que, vale lembrar, participa do assunto, é juiz, é personagem. E aí a gente entra naquela discussão que a gente falou também na semana passada sobre a Carla Zambelli, em que a justiça italiana entendeu não conceder o retorno da Carla Zambelli aqui para o Brasil, por entender que o juiz que a julgou é juiz, participante, personagem do mesmo julgamento, que é a trama golpista, nesse caso do Eduardo Bolsonaro. E aí eu te pergunto, a gente pode ter alguma expectativa de voto contrário a Alexandre de Moraes ou já temos um entendimento até da própria corte nesse tema, né? O tema da trama golpista já está muito cristalizado no Supremo Tribunal Federal junto aos outros ministros. Esse caso do Eduardo não está muito distante da trama do golpe, porque o Eduardo foi até os Estados Unidos para tentar defender o pai e pedir medidas a autoridades norte-americanas. Felipe, bom dia. Bom dia, Neira, os nossos telespectadores. Ô, Neira, é um jogo de carta marcada. Todo mundo sabe como é que vai ser o resultado desse julgamento contra o Eduardo Bolsonaro. E, na minha opinião, cabe com toda razão à Defensoria Pública da União. Né? Uma ausência, né, de um ministro que possa julgar o caso do Eduardo Bolsonaro, sendo que o STF, nesse caso, né, é a corte originária, ou seja, ela vai ser a corte que vai iniciar o julgamento e vai decidir sobre os recursos, né, que porventura surjam desse julgamento. Você limita o direito de defesa, né? Então, com toda certeza, né, um ministro a menos prejudique muito, né, o Eduardo Bolsonaro, prejudique muito o réu. E a gente sabe, né, que num empate, claro que a gente sabe que é quase impossível, né, ter um empate relacionado a esse assunto. A tendência é ter o voto não da maioria, o voto da unanimidade dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para condenar o Eduardo Bolsonaro. Mas, em abstrato, né, o empate seria favorável ao Eduardo Bolsonaro. Né? Então, de modo de ver, você ter uma corte, uma turma limitada, né, com menos ministros, de certa forma, prejudica a defesa. Né? E a defesa, na Constituição Federal, está o direito do contraditório dando para a defesa. E, na minha opinião, viola esse princípio esculpido na Constituição Federal. Então, concordo com a defesa
da Defensoria Pública da União, que pede suspensão do processo até a indicação de um ministro para a primeira turma que vai poder julgar o caso do Eduardo Bolsonaro. E aí, Neila, eu acho que o Fachin, nesse caso específico, regimentalmente, teria condição de, nesse caso também específico do Eduardo Bolsonaro, de transferir alguém da segunda turma à primeira turma para completar o julgamento, né? De certa forma, poderia ser uma solução intermediária sobre esse assunto. Agora, em relação a esse caso, né, eu já falei aqui inúmeras vezes, né, que eu acho, na minha opinião, essa denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, esse processo, um completo abuso, né, e uma arbitrariedade sem fim. Primeiro que o Alexandre de Moraes, né, ele é o relator do caso e seria a vítima, né, da política e da atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Ou seja, não tem nenhum tipo de imparcialidade para decidir sobre esse assunto. E segundo, que eu acho muito estranho, né, um parlamentar brasileiro, né, ter condição de coagir os Estados Unidos e convencer a autoridade norte-americana a decidir algo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, contra a justiça brasileira, e isso, por si só, se configurar coação ao custo do processo. Então, eu acho, na minha opinião, que a PGR ela confunde atuação política com, de fato, coação no custo do processo. Então, na minha opinião, esse processo é um equívoco, né? E Neila, eu gosto de falar que eu sou garantista, né? Na minha opinião, tem que se respeitar o direito de defesa e todas as garantias fundamentais de qualquer pessoa no Brasil, inclusive o Eduardo Bolsonaro. Na minha opinião, esse processo é um absurdo e é abusivo, sim. E aí ajuda a colaborar a narrativa que parte da direita fala de perseguição à família Bolsonaro. E que, de fato, na minha opinião, em relação a esse caso, de fato não todos os casos que as pessoas gostam de colocar, mas esse fato, sem sombra de dúvida, mostra realmente o absurdo que é esse processo em si. Nesse caso específico, é sim uma perseguição, é sim um julgamento abusivo e que não dá a premissa que o réu, que o Eduardo Bolsonaro precisa. A gente só de ver essa questão de estar faltando, só essa questão de estar faltando um ministro na primeira turma do STF, isso já diz muita coisa. A Defensoria Pública da União pediu, o STF não acatou essa posição, então vão sim começar o julgamento nessa terça-feira. Já sabemos, como a gente acabou de dizer, que deve ser um resultado unânime ou, na sua grande maioria, seguindo o parecer do relator ministro Alexandre de Moraes. E uma outra dúvida que ficou, assim, eu até tentei apurar isso com o próprio Eduardo Bolsonaro, é pelo motivo de ele não ter constituído, Felipe, uma defesa e ter deixado essa defesa nas mãos da Defensoria Pública. Eu fiquei pensando sobre esse assunto, aí eu cheguei a uma conclusão com as vozes da minha cabeça de que ele já sabia o resultado, independentemente de quem o defendesse ali no Supremo Tribunal Federal, ele já sabia o resultado desse julgamento. Como você disse, um julgamento de cartas marcadas, é uma perseguição clara à família Bolsonaro nesse processo aí especificamente. Isso não faz o menor sentido e concordo completamente com você que estão dando muita moral para o Eduardo Bolsonaro. Em que condições de pressão e temperatura um parlamentar brasileiro, agora ex-parlamentar brasileiro, consegue colocar alguma decisão na cabeça de qualquer líder, muito menos do Donald Trump, que hoje é o líder do país com a maior economia do mundo. Então, qual é a força que brasileiros de direita teriam, ou que o Eduardo Bolsonaro teria, para forçar, ou opinar, ou sugerir que o Donald Trump fizesse alguma coisa aqui contra o Brasil? É claro que isso já era uma decisão do próprio Donald Trump, a questão de Magnitsky. Isso aí tem muito mais a ver com o passado, envolvendo até mesmo o Elon Musk e a censura das redes sociais. Isso aí diz muito mais sobre os interesses norte-americanos dentro do Brasil do que um interesse na família Bolsonaro por parte do Donald Trump. E aí veio agora, a gente entendeu que essas sanções são muito mais importantes para o próprio Estados Unidos. É a questão da censura, das big techs, julgamento que inclusive acontece no Supremo Tribunal Federal, um momento de eleição e que Donald Trump, querendo ou não, precisa de ter um continente alinhado. Quanto mais países de direita, para ele melhor esse alinhamento. Então, agora, colocar a culpa ou colocar esse mérito nas mãos do Eduardo Bolsonaro, aí é achar que ele tem poder demais. Então, para mim, por todos esses motivos que eu citei e que você citou, é uma clara perseguição política nesse processo específico
E aí, na minha cabeça, o Eduardo não constituiu um advogado específico e deixou na mão da Defensoria Pública porque ele sabia o resultado. Independentemente de quem estivesse ali defendendo o Eduardo Bolsonaro, o resultado na Suprema Corte seria o mesmo, que é pela condenação. Agora vale entender como fica o cenário depois dessa condenação. Prazo para condenação, como vai ser essa condenação, extradição e outra, inelegibilidade. Se ele for de fato condenado, que será, ele fica 8 anos inelegível a partir do momento que ele terminar de cumprir a pena. Então, a gente perde mais um da família Bolsonaro para estar no jogo político. Agora, me diz uma coisa, isso interessa ou não interessa hoje os ministros que ali compõem a Suprema Corte ter menos um Bolsonaro na disputa, no debate, nas decisões políticas do Brasil? O STF vem enfraquecendo o poder político da família Bolsonaro, tirando a legitimidade deles no debate, já tem Jair Bolsonaro fora do debate político. Agora, Eduardo Bolsonaro vai ficar fora do debate político, ambos inelegíveis. Sobra aí o Flávio e a Michelle. Sim, temos os outros filhos que hoje também estão na política, mas eu falo de nomes que, de fato, hoje são relevantes para decisões políticas de partidos políticos, de espectros políticos. Se tirou o Eduardo e tirou o Jair Bolsonaro, hoje a gente tem Flávio, que é pré-candidato, e temos a Michelle Bolsonaro. Então, é um Supremo que vem enfraquecendo a família Bolsonaro, porque é bom para essa composição do Supremo e para os interesses destes ministros que formam essa maioria do Supremo Tribunal Federal. Felipe. Nira, esse é o ponto, né? Essa anomalia institucional que a gente está vivendo no Brasil. Né? Até quando a gente vai ter essa confusão institucional? Né? Ex-presidente sai do cargo, é responsabilizado, é processado, é condenado. Né? Aliados políticos estão na mesma linha. E aí tem um ponto que você colocou, Nira, que eu acho que a questão é principal. Né? É você achar que o Eduardo Bolsonaro, com a sua palavra, com o seu microfone, teria o poder de mudar uma decisão institucional e soberana de um país, é dar muita relevância ao Flávio Bolsonaro. Da mesma forma, é dar muito desprezo à decisão dos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos, por si só, vai conseguir receber uma opinião de um deputado brasileiro e vai mudar a sua posição sobre determinado assunto sem nenhum tipo de respaldo técnico, institucional, sem nenhum tipo de autonomia da vontade daquele país. Né? Então, ou seja, então não tem nenhum sentido, né, essa decisão, esse processo continuar. E tem um ponto também, Nila, só para deixar claro, quando começou esse processo, de fato, o Alexandre de Moraes, algumas autoridades tiveram o visto cancelado e foram sancionados pela Lei Magnitsky. Caiu essa sanção da Lei Magnitsky. Então, na minha opinião, sob esse aspecto também, né, perdeu objeto esse processo, né, porque os ministros não estão mais sob nenhum tipo de sanção. Né? Então, na minha opinião, deveria ser arquivado esse processo. E aí, Neila, tem um ponto que eu acho importante demais. Né? A gente não dá para menosprezar a política. Né? Então, na minha opinião, o papel do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos defendendo o seu pai, né, colocando o seu posicionamento, mesmo discordando dele de vários aspectos, né, sobre determinado assunto que acontece no Brasil, é o papel dele, é a liberdade de expressão dele. E era ex-deputado federal, então ele tinha um papel e tinha uma unidade, né, parlamentar de falar aquilo que lhe convinha naquele momento. Né? Então você não pode, né, falar que isso é um crime. Né? Pelo contrário, né, tem que dar a voz a ele e essa possibilidade. E o Brasil pode fazer o caminho contrário, institucionalmente usar a política para defender a decisão do Supremo Tribunal Federal. E foi isso que aconteceu no final. Né? O Itamaraty, o presidente Lula, os ministros conversaram com o Trump, conversaram com o secretário de Estado dos Estados Unidos e demoveram eles da ideia de sancionar o Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Pronto, a política resolveu a questão da política. Né? Então não tem como você agora, por meio da judicialização, por meio do processo judicial, né, na minha opinião, perseguir o Eduardo Bolsonaro. Pede, na minha opinião, o STF, pede, na minha opinião, a política e pede, na minha opinião, institucionalmente o Brasil. Né? Não é esse o Brasil que eu quero. Né? E eu espero, de fato, né, claro que é impossível isso acontecer, né, mas eu espero, de fato, que haja, né, uma mão na consciência desses ministros do Tribunal Federal e vejam, né, e decidam ao contrário e não condenem o Eduardo Bolsonaro nesse crime específico aí nele. Agora, só um adendo que eu acho importante, eu li a defesa da Defensoria Pública da União, né, e
uma defesa muito boa, né? Muito boa. Então, eu concordo com você com o seu posicionamento, né? Que talvez o Eduardo Bolsonaro fale assim, pô, já que eu vou perder mesmo, então eu não vou nem participar desse processo para não legitimar esse processo. Mas a Defensoria Pública da União fez uma defesa brilhante, inclusive falando, né, abertamente várias arbitrariedades feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu cito apenas uma, né? Como o Flávio Bolsonaro está nos Estados Unidos, a citação dele tinha que ter sido feita por meio de carta rogatória, ou seja, o país teria que mandar para a Justiça dos Estados Unidos esse pedido de intimação, a Justiça lá teria que intimar o Eduardo Bolsonaro nesse processo. O Alexandre de Moraes, nesse caso específico, decidiu que não caberia ao Eduardo Bolsonaro ser intimado por carta rogatória, porque ele já sabia, né, desse processo com toda certeza, e ele tinha residência também no Brasil como ex-deputado. Mas só para você colocar aqui, a Defensoria Pública da União, mesmo com pouco material, está conseguindo fazer uma defesa realmente muito boa do Eduardo Bolsonaro, o que está lançando holofotes, na minha opinião, ainda mais claros sobre a arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal nesse caso. É incrível como não há segurança jurídica, né, Felipe? O Supremo Tribunal Federal vem deixando o judiciário perdido e a gente vai continuar nessa discussão, nesse debate ainda sobre isso.